Boa noite, Anne. Doutor Leonardo, vamos fazer mais uma. Vamos experimentar dessa vez, ver se dá certo. Ah, agora deu certo. Você tá me escutando? Tô escutando. Ah, reiniciei o celular, deu certo. Ah, que bom. Vamos esperar 2 minutinhos só dessa vez para o Instagram avisar as pessoas que estamos online, tá certo? Ok, estamos aí. Tudo bem, pessoal? Olha, Anne Marie, boa noite. Boa Minha noite. paciente. Ah, que ótimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais um minutinho para a gente começar. Se precisar de alguma pesquisa rápida na internet, tô com o notebook aberto aqui, tá? Caso seja necessário. Ah, essa ia mandar alguma pergunta muito difícil, né? A gente pede ajuda. Letícia Bueno, que foi uma das convidadas aqui, cujo tema foi dança e nutrição. Beijo, Letícia. Olha que importante. Sim. Inclusive, ela deu várias orientações em relação à parte da alimentação vegetariana, vegana também, que é uma coisa que eu tenho a tendência de me tornar um vegetariano mais convicto. A gente come muita carne, na verdade, né? Daria pra dar uma diminuída para quem não quer se tornar um vegetariano 100%. Diminuir acho que já é um benefício já. Ela tirou e ela também esclareceu um pouco dos tabus, né, relacionado à proteína e as relações com a dança também, que foi bem interessante. Beijo, Letícia. Então a gente já pode começar aqui a nossa live oficial. Então vamos começar. Então, primeiro quero agradecer novamente ao Dr. Leonardo Rolf por ter aceitado o convite de estar aqui na nossa live. Bom, a gente vai começar da seguinte dinâmica, tá bom, doutor Leonardo? Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho do porquê desse tema de hoje e depois eu passo o bastão para você e aí você se apresenta, tá bom? Ok, combinado. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Smack, eu sou profissional da dança, trabalho hoje em dia focado com a dança contemporânea, alongamento e também dança de rua. Também trabalho na área de fotografia, sou fotógrafo, também sou videomaker e atualmente, bem recente, estou na área de marketing digital. Bom, e o tema de hoje? Dança e reumatismo. Por quê? Vamos lá. Esse tema ele é muito importante eu trazer, porque também faz parte das minhas questões e faz parte da minha vivência com a dança. Ou seja, eu estou o tempo todo aplicando essas relações, tanto do movimento que a dança traz, quanto a relação do reumatismo, que no caso eu sou portador de artrite reumatoide, iniciada em 2010. E aí eu inicio esse bate-papo com a minha procura, que é essa minha vivência, essa minha caminhada com a artrite, e ao mesmo tempo o Dr. Leonardo vai abrir para todas as outras relações das doenças reumáticas, para a gente relacionar também com o movimento, com a dança, que é uma propriedade que faz com que esse movimento ele se torne, inclusive, mais integral, né, dentro das dinâmicas lúdicas, dentro desses movimentos que também eles vão para a sua parte interna. E aí você ganha espaço, ganha
ganha lugar de criação, e aí você se torna, inclusive, um ser humano mais, mais tranquilo para viver com alguma doença reumática. E aí, esse tema já está aberto, a gente vai agora passar o bastão para o Dr. Leonardo e ele vai se apresentar. Bom, então, Júlio, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou médico reumatologista. Para quem não sabe, reumatologista é quem trata de reumatismo. Né? Reumatismo é um termo assim, bem que afete os ossos, né? Ou seja, o sistema locomotor, a gente pode chamar de reumatismo, viu? Então, assim, tem desde condições Você estava me ouvindo, Júlio? Porque... Pronto, voltou, pronto. Voltou? Sim. Eu não sei até que parte vocês escutaram falando. O início. O início? Uhum. Bom, então eu Do sou reumatismo. médico... Isso, reumatismo, o que que é, né? Então, assim, qualquer problema que afete o sistema locomotor, então a gente pode chamar de reumatismo. Então, desde os quadros agudos, né, entorse, tendinite, bursite, até os quadros mais crônicos e inflamatórios, que nem artrite reumatoide, lúpus, né? Então é uma área assim, bem ampla. E eu agradeço muito o seu convite para falar sobre os benefícios, né? Os principais são os benefícios. Até tem alguns cuidados que a gente tem que ter na dança, né, com os pacientes que têm problemas reumatológicos, mas em geral é um número enorme assim, de benefícios que a gente pode explorar e discutir, né? Sim. Inclusive, né, hoje, por acaso, é, acho que estou vestido a caráter, porque a minha artrite hoje deu um sinal de vida, tá bem inchado aqui. Olha esse aqui, Putz, que azar. olha esse aqui. De manhã doeu É, muito, muito, muito. Então, estou vestido com o tema. Então, isso aí. doutor Leonardo, você podia comentar um pouco sobre as doenças reumáticas? Então, como eu estava te falando, né? Tem desde as condições, os quadros mais agudos e doenças crônicas também, né? Outra divisão que a gente faz são a questão de doenças inflamatórias. Então, a gente tem, por exemplo, lúpus, né? A gente tem artrite reumatoide, espondilite. São doenças assim que o paciente precisa ficar usando um medicamento para o resto da vida, infelizmente não tem cura, né? Mas que com o tratamento, o objetivo meu, né, e o objetivo do paciente é ficar o mais próximo de 100% possível, né, mais próximo de uma vida normal, assim, praticamente esquecendo que tem a doença, né, esse é o meu objetivo como médico. E a dança, né, e a gente faz, na verdade, um paralelo da dança com a atividade física. É uma das grandes ferramentas que a gente tem hoje em dia para atingir esse objetivo, viu? Já teve um tempo, assim, antigamente, que a gente falava que o paciente com doença reumática ele tinha que ficar de cama, tinha que ficar, assim, imobilizado, né? Isso aí caiu por terra. Hoje em dia, cada vez surge mais evidências de que tem que fazer atividade física, né? Seja ela qual for, né? Tem uma recomendação de uma sociedade americana que ela fala o ideal sempre é fazer um exercício físico, algo assim, sob orientação, né, com uma certa frequência, uma regularidade, mas assim, qualquer coisa é melhor do que nada, viu? Então, assim,
ficar sentado na frente da TV, ser sedentário, isso é pior, seria o pior cenário, né? E a dança entra nesse escopo aí de atividade física que a gente pode explorar e utilizar a nosso favor no tratamento. No meu caso, a dança, né? Eu iniciei a dança em 2002. Em 2007 eu me tornei profissional. E em 2010 eu tive a primeira crise, né? Foi quando ela se manifestou. E eu tive um diagnóstico mais preciso em 2012. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que os processos da dança, que eu iniciei muito antes da crise da artrite, me ajuda hoje em dia, né, eu tendo mais consciência depois de tudo que passou, no pós-crise. Ou seja, eu estou agora com meu punho doendo pra caramba. Depois que passar essa crisezinha aqui, que é pequena, mas dói muito, e depois, quando ela passar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, pela consciência corporal que adquiri na dança, isso vai me ajudar a retornar o meu punho normal, assim como está o outro. E aí eu começo devagar, não faço nada que vá aumentar a dor, porque aí ele vai estar um pouco mais sensível. Eu faço alguns exercícios de alongamento, de fortalecimento, para que ele volte ao normal. A dança, ela me colabora, ela me ajuda muito nesse sentido de pós-crise, que é muito difícil depois para retornar aos movimentos anteriores. Isso é uma coisa que é uma constatação minha dentro dentro da vivência com a dança, né, bem objetivamente sobre um benefício que acontece comigo. E aí eu busco trazer também essas referências, essas dificuldades que eu tenho para os meus alunos, que eu tenho uma turma de, de iniciação à dança, que é de 40 anos para cima, e que eles não têm doença reumática, mas eles têm algumas limitações, que inclusive as limitações que eu tenho nessas crises me ajudam quando eu vou ensinar algum tipo de dança. E isso está sempre. Eu busco trazer isso como se fosse algo bem positivo para mim, agora que eu estou fazendo as pazes com a artrite. E esse exemplo que você está dando, Júlio, é muito importante, viu? Porque assim, só quem tem a doença, que às vezes sabe como é difícil, né? Fazer as atividades do dia a dia e até mesmo dançar, né? Ou às vezes um profissional que é treinado nessa área, né? Por isso que eu acho que é importante esse nosso bate-papo hoje, também para assim, para informar, né? As outras pessoas verem que elas não estão sozinhas, né? E que tem alguns cuidados que a gente tem que tomar e tem que ser alguém que tenha, né, alguma experiência para poder orientar a dança com segurança, assim, né? Sim. E quais E essa são. coisa isso que você mostrou, assim, você agora está com o punho inchado, né? Isso é algo que eu sempre comento com meus pacientes, assim, às vezes não, muito frequentemente no tratamento da artrite e de outras doenças reumatológicas, né, inflamatórias, etc., a gente dá uns 2 passos para frente, às vezes um para trás, né? Sim. Dá 3 passos para frente e depois 2 para trás. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa está indo bem, né? Está indo, né? Tá mantendo a vida dela com qualidade de vida, está tomando os remédios direitinho, mas às vezes a doença ela dá uma enlouquecida e dá uma crise, né? E o que a gente faz com isso? Não vai abandonar todo o tratamento que já estava fazendo, não vai parar totalmente de dançar ou de fazer atividade física. A pessoa tem que se adaptar, né? O ideal assim, é sempre avisar o médico, né, para eu ajustar os medicamentos e poder tirar essa inflamação aguda Uhum. e tentar se adaptar, tentar manter assim, a vida o máximo que der, né? Claro que nem a Lucinda falou ali no chat, né? A Lucinda é minha paciente também. É muito difícil dançar com dor, né? Então eu diria assim, acho que os primeiros cuidados que a gente tem que ter no paciente que tem algum problema reumatológico, tem algum tipo de reumatismo, é controlar a dor. Então, assim, isso geralmente envolve tomar algum medicamento, mas sempre pelo menor tempo possível e com orientação médica. E tirar essa inflamação também. Então, assim, que nem você está agora com o punho inchado, vão ter alguns movimentos da dança que você não vai conseguir fazer, né? Então, assim, tem que tratar essa inflamação, senão com essa inflamação do jeito que está, não vai ter como, né, dançar com prazer, né?
E ali o Vicente falou, um dois para frente e um para trás. Isso aí, é como se fosse um passo de dança, né? E bom, boa analogia com Analogia, isso. boa analogia, né? Sim. E que É, isso também, né, com a consciência do corpo, por exemplo, eu aprendi que se eu estou sentindo dor, e é até importante eu sentir dor, porque eu não posso fazer movimento brusco naquela área que está afetada pela artrite, porque depois pode ser que eu crie mais ainda uma lesão naquele local que vai comprometer mais ainda a minha articulação. Aí, por que a dança também ela me ajuda durante a crise? Porque eu vou fazer movimentos que eu vou preservar o meu corpo. Por exemplo, eu tive dores muito fortes na semana retrasada na, na minha região da pelvis, que ainda está sendo investigado esse caso. Então, eu não conseguia sair da cama, simplesmente. Aí eu tinha que fazer alguns movimentos muito pequenos para conseguir levantar. E isso, a dança, de certo modo, ela cria essa consciência para mesmo no momento de dor a gente conseguir se mover. Porque, por exemplo, eu estou aqui na casa da minha mãe, mas se eu estivesse em casa eu teria que fazer tudo com o punho ruim ou com outra parte do corpo afetada. Então a dança ela me ajuda a ter um pouco mais de consciência na hora que eu vou me mover no dia a dia em casa, por exemplo, que é uma coisa inclusive fora do isso âmbito aí. da dança, que me ajuda demais. A dança, ela é um... Bom, depois até se você quiser falar, né? Porque quando eu falo de dança, na verdade, assim, você mesmo já me corrigiu quando a gente falou antes, né, do chat, que tem diversos tipos de dança, né? Mas assim, generalizando, a dança é um exercício super completo, né? Uhum. Ela combina assim a qualidade de um exercício com propriedades assim, neuromotoras, que é isso que você está falando, de ter propriocepção, de conhecer o próprio corpo, de ter equilíbrio, né? Ela também combina características de flexibilidade, então o paciente ganha em alongamento, ganha em amplitude de movimento das articulações, e ela também trabalha a questão da força, então a pessoa ganha firmeza, né, nos joelhos, principalmente, na coluna, no tronco, né, que a gente chama do core, e também combina características aeróbicas também, que, por exemplo, corrida também tem, ciclismo também tem, mas não tem toda essas outras características que a dança traz também, né? Sem falar na parte de bem-estar, que eu acho que todo mundo que dança, eu imagino assim, seja mais feliz, né? Eu vejo pelos meus pacientes que até tem alguns acompanhando aqui A a live. conversa, e eles são pessoas assim fantásticas, né? São assim pessoas mais educadas, pessoas de bem com a vida, né? São pessoas queridas assim, né? Então assim, a gente vê que a dança ela faz bem para a alma também, né? E é uma coisa assim que isso a gente não consegue medir, né? Essa parte do exercício, da parte aeróbica, força, a medicina consegue medir. Essa outra parte aí do bem-estar, geralmente não, né? É algo assim que só quem faz que sabe. E aí, só para complementar o que você, né, que você tinha dito sobre a questão da dança, quando a gente vai comentar aqui sobre dança, na verdade, a gente podia utilizar no plural, porque é uma infinidade de tipos de dança, ainda mais hoje em dia, que vai brotando cada vez mais novos tipos de dança, e isso faz com que, inclusive, se você estiver interessado em assistir, em fazer dança, você pode escolher, porque tem várias danças que focam diferentes áreas do corpo mais específicas, apesar de que ela trabalha toda a parte do corpo como um todo, inclusive a parte de fora, pele, e a parte de dentro. O dentro seria o quê? Suas emoções, sua autoestima, a sua relação de lidar com o mundo, né? De você se comunicar com o outro, não só de maneira que tem um estigma na dança que fala assim, eu sou tímido, então eu danço porque não preciso falar. Não, você consegue depois ajustar a sua fala com o seu corpo e isso ajuda demais. E aí, só para vocês terem um parâmetro mais quando nós falamos de dança, na verdade é danças no sentido mesmo dessa pluralidade que hoje, ainda mais hoje em dia, que está muito forte isso. Isso aí. E, e Já que você tinha falou de uma. vários tipos de dança, uma coisa que eu gosto, assim, dos pacientes quando eles me falam, assim, que eles estão interessados em dançar, né? E o bom da dança é que, como você falou, tem vários tipos, tem várias maneiras
que a pessoa pode dançar, né? E a dança se adapta às condições do paciente, né? Então eu Sim. vejo assim, tem pessoas que, a grande maioria dos nossos pacientes estão bem, não tem lesão articular nenhuma, podem fazer a grande maioria dos movimentos, mas tem pessoas que, infelizmente, pelas doenças, podem ficar com uma limitação de movimento do joelho, de movimento dos punhos, né? E aí eu acho que tem um tipo de dança para cada essa situação e também tem movimentos que elas não precisam fazer, né? Não precisa ser perfeito, né? Tem que adaptar. Acho que se um professor bom consegue orientar bem o aluno, né? Claro, e como orientação do médico. Eu geralmente escrevo uma cartinha e digo, olha, tais movimentos não são permitidos, né? Ah, isso é muito importante o que você faz, porque esse tipo de comunicação entre o médico e o profissional que vai estar orientando esse paciente, né, que no caso vai ser aluno desse Uhum. professor, é importante porque muitas vezes nós que temos doenças reumáticas, eu que tenho artrite reumatoide, posso dizer que é muito difícil também da gente comunicar para o outro que está doendo e que é o nosso limite. Porque é também um caminho de autoconhecimento para falar assim, calma aí, Július, eu falando para mim, né? Eu, Július, calma aí, aqui esse é o lugar de limite. Então você tem que dizer para o outro que você está sentindo dor, que não dá para ir mais do que isso. Só que aí não, a gente não consegue muitas vezes dizer isso. É muito difícil. É também um exercício da gente que tem essas doenças reumáticas aprender a lidar com o falar, com impor o nosso limite. E aí Isso aí. quando você traz essa recomendação, não sei como diz isso, essa carta, né, para o pro profissional da dança, isso inclusive ajuda ele a não olhar aquela pessoa com um olhar assim, tadinha, pô, ela falou que tem isso, mas não é isso. É dizer, olha, eu tenho uma limitação e ponto. A partir daqui, você pode trabalhar o que você quiser comigo, porque eu estou querendo aprender. Eu sou o aluno, ponto. E aí, tendo esse limite, a gente consegue, inclusive eu, como professor, consigo trazer mais conhecimentos e aí eu vou buscar mais ainda outras maneiras de abordar aquele aluno. Isso aí. Bom, eu já falei um pouco, mas eu acho importante a gente repetir essa questão assim, dos cuidados, né? Que a gente está falando só de coisa boa, mas é importante dados Sim, que tem que ter antes do paciente ser fazendo dança, né? E então um deles a gente já falou, que é uma carta do médico liberando, né? E aí o profissional da dança, o profissional de educação física vai poder trabalhar o paciente conforme a recomendação. Tem a questão da avaliação cardiovascular também, que eu atendo pacientes de diversas faixas etárias, desde adolescente até bem idosos, então assim, sempre tem que pensar nessa questão do coração, como é que ele está, o coração está em condições, né, de fazer uma atividade física. Tem que cuidar também a parte de osteoporose, que é uma coisa que a gente, às vezes os médicos esquecem, né, e porque se o paciente cair dançando, é assim, uma coisa que pode acontecer, né, os formadanças, sei lá, que tem algum impacto, algum movimento de rotação do tronco pode ser perigoso. Então, isso é importante também de lembrar. E a questão que nem a gente já falou, do controle da dor antes, né? A pessoa não vai conseguir dançar se ela está sentindo dor ou se ela está com alguma inflamação em atividade. Então, assim, sempre tem que controlar a doença antes para a pessoa poder depois começar a fazer atividade física. Se está ruim, às vezes é bom fazer uma pausa, né, algo temporário e para tratar essa inflamação. tem uma tem umas mensagens aqui, umas perguntas, só que é muito difícil mexer nesse celular, ainda mais. Ah, eu vi, eu achei umas bem interessantes, ó. Você pode ler, então, as que você achou É, interessante, que Nath consegue. Mantovani fez 12 anos de balé clássico, ó, excelente. Mas é isso, às vezes a pessoa desenvolve dores nos joelhos, né? E varizes. Aqui que eu recomendo nesse caso, ó. Se a pessoa gosta muito de fazer um tipo de dança, algum tipo de exercício, e por algum motivo não precisou parar por questão das dores, precisa avaliar para saber por que está tendo essas dores, né? Se for algum desgaste, às vezes a pessoa pode fazer um trabalho de reabilitação antes, então com fisioterapeuta, né? Fazer uma musculação e aí usar algum remédio por algum período também para aliviar essas dores. E depois ela pode voltar e aos pouquinhos, né?
fazer a atividade que ela gostava de fazer, que era o balé clássico. Ah, E, tá. e eu gostei também dos comentários da Karina também sobre alimentação, que isso é algo assim que está surgindo, né? A gente está aplicando cada vez mais, não tem tanta evidência ainda, mas que a alimentação assim balanceada, né? Tem é benéfico para os pacientes que têm problemas inflamatórios, no sentido assim de diminuir a inflamação sistêmica e melhorar os sintomas da dor, da artrite. Então eu acho que ela entra assim, a alimentação como a atividade física, entra como um complemento e assim como os medicamentos, é tudo um complemento, tudo em conjunto, né? Para a pessoa conseguir ficar com uma qualidade de vida e sem sintomas das doenças, né? Mas nada Eu, assim isolado, infelizmente não tem nada assim que faça milagre, né? Se eu pudesse dizer, olha, existe uma dança X que a pessoa fica curada, eu recomendaria. A mesma coisa um remédio, mas não existe, né? É tudo meio que em conjunto, assim. isso também acontece comigo. Eu sinto uma melhora, exatamente isso, como você falou. Percebo que meu corpo fica menos inflamado, digamos assim. A Dayana VT Gomes colocou: seria indicada para neuropatia periférica? Eu não lembro qual parte que ela disse isso, mas não sei se você entendeu o que ela quis dizer. Ah, entendi. Então, a neuropatia periférica, às vezes o paciente ele perde um pouco do equilíbrio, viu? Então, e perde um pouco também da sensibilidade. Então, ele pode se machucar. Então, assim, não está proibido de fazer dança de modo algum, mas tem que ter muito cuidado, né, com quem tem neuropatia periférica, porque por essa questão mesmo da sensibilidade, né, a pessoa pode se machucar e pode ter, às vezes, uma questão também do equilíbrio. Mas se fizer um trabalho, às vezes, de reabilitação antes com fortalecimento, da própria questão do equilíbrio, dá para a gente exercitar e melhorar, o paciente pode dançar à vontade aí. Isso aí não é um impedimento, não. Claro, é um problema, mas não é um impedimento. Tem aqui uma mensagem da De Sugitani, que me fez lembrar, inclusive, uma coisa que nós conversamos nessa pré-live, que foi essa questão da autonomia, né? A gente, como portador da artrite reumatoide ou de doenças reumáticas, a gente pegar as nossas rédeas da nossa vida e não deixar com que a doença tome a frente. Ou seja, a gente sair do papel de vítima. Qual é o lugar? Isso é muito importante. Porque às vezes Qual... a pessoa acha assim que é tudo o papel do médico resolver, né? E não é, né? Só quem tem a doença sabe como é difícil, sabe as dificuldades, então é responsabilidade da pessoa, né? A gente ajuda. Sim. Todos os profissionais ajudam, mas assim, a pessoa que é responsável por ela mesma. E aí, esse convite que eu falo em nome da dança é que movimentos vocês estão fazendo para ganhar essa autonomia na sua vida. E aí, quando eu falo dança, é porque é como se você dançasse de maneira harmônica com o seu corpo, com como que você cuida do seu corpo e como que você se comunica com os outros, com o corpo que Ah, você está hoje. a Daiana era minha colega lá no Hospital das Clínicas. Legal, né? Ah, O pessoal assistindo. Em Porto Alegre. seja bem-vinda! Isso aí. E aí é esse convite da gente pensar que lugar que nós queremos permanecer e que a dança, de certo modo, ela me ajudou a encontrar um pouco mais dessa autonomia, sair desse lugar de vítima, sabe? E tomar as rédeas. Isso. É muito comum no meu consultório, assim, a pessoa quando tem o diagnóstico entrar em pânico, né? Às vezes fica É, muito chateado, né? Parece que é o... E você que, né, que já contou pra gente um pouco do seu diagnóstico, da sua história, esse muda muito a vida da pessoa, né? E é tudo uma muda. questão de aceitar, né? Que acho que talvez seja o mais difícil, né? Aceitar o problema e depois combater ele. E eu vejo assim que a grande maioria consegue assim, vence a artrite, né? Vence as dificuldades, vence a dor, não é fácil. E é o que eu falei no início da nossa conversa, às vezes é 2 passos para frente, um para trás, 2 para frente, um para trás, mas a pessoa consegue ir adiante, sim. E a dança acho que é um, um estímulo, uma ferramenta para conseguir sucesso nisso, né? Sim, o Vicente
Vicente Ledur colocou: a dança libera endorfinas. Ela ajuda a reduzir a dor? Ajuda. E o que é importante? As recomendações, né, para nós, os médicos, como que a gente deve estimular o paciente a fazer atividade física e, no caso, também dança, né? Assim, eles falam go low and go slow, ou seja, comece por pouco e vá devagar, né? Porque assim, se começar uma atividade muito forte, muito intensa, às vezes o paciente vai sentir muita dor, vai ficar com medo depois de voltar e vai desistir, né? Então assim, tem que começar devagarzinho e começar uma intensidade baixa. E aos pouquinhos, aumentando o nível de dificuldade, o nível, né, de cansaço na atividade, e vai sentir dor no início, isso é muito comum, viu? Principalmente pacientes que têm fibromialgia. Esses pacientes, assim, como eles são mais, o corpo deles é mais sensível à dor, né? Eles vão sofrer com qualquer atividade física, inclusive dança, sofrem muito. Mas depois começa a perceber isso que você estava falando, assim, da questão de controle da dor com atividade física, né? E um dos motivos é por essa questão das endorfinas, que são substâncias que o corpo libera com atividade física e que ajudam a modular essa questão da dor dos pacientes, né? E não só isso, também a dança e a atividade física ajuda a modular a inflamação também do corpo. Então é como se fosse um anti-inflamatório natural, né, que a própria pessoa gera. Então os trabalhos mostram aqui que no início, e é engraçado que parece que faz um paralelo com a dor, no início da atividade física tem mais inflamação no corpo. Então o primeiro dia que a pessoa for fazer dança ou coisa assim, se for dosar no sangue, vai parecer que está mais inflamado. Mas depois de 4, 8, 12 semanas, isso aí vê que tem um efeito oposto, é um efeito protetor a longo prazo. Né? Baixa a inflamação, baixa a dor e ajuda a pessoa a viver melhor. Por um olhar da dança, do que você acabou de falar, é como assim, a artrite, né? Vou falar da artrite, tá? Ela tem a tendência de fechar os espaços, né? Entre as articulações, ou seja, você não ter lugar para criar. Lugar para criar é o quê? Não só como movimentos, como uma coreografia, mas criar na vida. E aí, quando a gente faz experimentos, a gente está numa aula de dança, a gente começa a ganhar espaços por dentro. Conseguimos ganhar mais lugar de criação. Podemos criar o que quisermos na nossa vida, o que nós também, porque antes eu tinha muitos sonhos. Depois que eu tive artrite, eu fiz assim, puf, caiu tudo. Não tinha mais sonho nenhum. Como é que vai ser minha vida? Vários disso. Todo mundo que já passou por isso já sabe do que eu estou dizendo. E aí, a dança aos pouquinhos foi me resgatando esses sonhos, mas bem devagar. Só no ano passado que eu consegui ter, depois desse tempo todo, de fato resgatar isso. Então é muito devagar. E aí ganha esse espaço por dentro. E aí é mais ou menos, só que é de um outro olhar que você acabou de dizer, Isso mas aí é. Exatamente, é uma coisa que acontece mesmo, viu? As pessoas começam a ver que elas têm capacidade, né? Têm força, têm equilíbrio o corpo, e é muito bom para a autoestima, né? A gente vê que aquele corpo perfeito que aparece na mídia, aquilo lá é uma ilusão, né? A gente, né? Existe beleza em outras coisas, né? Então, assim, não é só aquilo, né? A dança ajuda nisso, acho que nessa autoestima aí. sim, porque a gente percebe que a gente consegue se mover independentemente de uma forma que existe numa televisão, num clipe, num filme, mas a gente começa a se descobrir, mas é importante na relação, porque a dança também ajuda nesse fator relação, né? Você precisa estar ali com o professor, você conhece novos amigos, você conhece novos Isso espaços. aí. Isso aí não tem preço, né? Isso aí, imagina. É Sim. fantástico. A Bruna Reis colocou: nesses casos em que a doença reumatológica está em atividade, é recomendável continuar com atividade física? Nesses casos não, né? Foi o que eu falei dos cuidados que a pessoa tem que ter antes de fazer dança e qualquer outra atividade física. Se tiver com atividade, nesse caso tem que tratar a atividade com remédios, fazer um repouso
relativo, que a gente chama de não fazer excessos, né? Principalmente com aquela articulação que está inflamada. Se for o joelho, não caminhar muito. Se for o punho, não forçar demais trabalhos manuais, etc. E aí, assim que a pessoa sentir que já está melhor, vai voltando aos pouquinhos para as atividades dela, né? Porque se forçar a articulação inflamada, aí piora, viu? Aí é ruim. Isso é um pouco assim também intuitivo, né? Que se a gente está com uma dor, a gente vai proteger, que ele não vai mexer muito, né? Eu não entendi muito bem a questão da Suzana Dutra Rodrigues. Ela colocou: melhorando essa questão da autoestima, do bem-estar, o humor, muitas dores podem melhorar só por esse quesito, correto? Eu acho, não entendi, mas se você É, eu entendeu. acho que é um pouco assim naquela questão da mente, né? Se a mente estiver boa, Ah, e a gente vê esse paralelo, né? Quando a pessoa está estressada, está sofrendo, né? O corpo sente, né? Então, assim, piora sintomas de fibromialgia. Às vezes pode ser um gatilho para atividade da doença autoimune. Então, assim, desregula o sistema imune da pessoa. Então, se ela está bem, está com boa autoestima, está feliz, né? Isso ajuda no tratamento também. isso é verdade comigo. Depois que aconteceu os primeiros anos da artrite, eu comecei a perceber que qualquer sentimento negativo, de raiva, de angústia, de tristeza, ia diretamente na articulação. Eu sentia alguma dor, alguma fragilidade. Era a batata. Era Isso, impressionante. é isso aí mesmo. Isso a Temos gente mais vê. 15, temos mais 15 minutinhos só para a gente deixar o nosso tempo aí organizado. Dayana VT Gomes colocou: perguntei da neuropatia por conta das dores fortes que sinto. Se poderia ajudar a aliviar. Pois depois de ouvir vocês falando, pode ser que me ajude mais emocionalmente mesmo. Não, pode ser que me ajude mais emocionante mesmo. Deve ser emocionalmente mesmo. Obrigada. Ah, que bom, né? A gente tenta ajudar. Dayana, não esquecendo que são várias danças, então você pode descobrir qual é o melhor para você se encaixar, tá? Então se tiver dúvidas, me manda um direct para a gente conversar melhor sobre as possibilidades de dança que você já está pensando. Ah, eu gostei dessa pergunta aqui, ó, da Nath Mantovani. É interessante usar aquelas faixas de compressão para fazer exercícios. Então, assim, essas faixas eu recomendo quando o paciente ele tem alguma instabilidade naquela articulação. Então, assim, se já houve um entorse prévio, por exemplo, no joelho, os ligamentos não estão 100% ainda, né? Ou se o paciente está sentindo um pouco de dor, ele pode usar, mas não é algo para se usar para sempre. Porque se usa sempre essas faixas, a musculatura pode enfraquecer. E aí faz mais mal do que bem, né? Mas assim, se for por um período curto, pode usar sim. E o mais ideal é assim, se você está usando a faixa, tem que saber por que está usando a faixa. Então, assim, o que tem naquela articulação ali? Precisa fortalecer mais, então tem que fazer alguma reabilitação, né? E seria mais isso, assim, da faixa. O que Calma mais? aí. Atividade física. Ah, eu gostei também da colocação da Anne Marie, que ela falou que dá independência para ela. Ó, atividade física dá autonomia e me deixa mais leve. E isso que a gente quer, né? A gente quer que se a pessoa tem alguma doença que tirou alguma limitação dela, que ela ganhe de volta, né? E a dança, a atividade física é um desses caminhos. A Boyan CL colocou: tenho fibromialgia e espondilite anquilosante. Como é difícil ter esse controle. Quando estou bem, muitas vezes eu cometo excessos. Eu posso comentar isso porque realmente é muito difícil. Não sei como eu vou te chamar, Boyanceli. É muito difícil. A dança, de certo modo, ela me ajuda nesse contorno dos limites. Mas eu também, às vezes, eu cometo alguns excessos. Mas hoje em dia, com a experiência e com essa relação com a dança, com o movimento, eu percebo que aquele freio que eu dou de falar assim, Júlio, não vai até aí. É o que me dá depois a estabilidade e um refresco comigo mesmo de falar, caramba,
agora eu preservei o meu corpo, eu estou a favor da minha saúde. E aí, Isso, é. e aí a dança ela colabora para esse autoconhecimento. Não é fácil, várias vezes eu erro, mas é constante. É. E tem outra coisa. Os meus pacientes, às vezes, eles falam assim para mim, doutor, eu tô 100%, eu tô ótimo. Aí eu falo assim, calma, vamos ver como que você responde agora, voltando para as suas atividades que você fazia antes de estar doente. Então eu oriento. Tinha um paciente meu que ele gostava muito de trabalhos manuais. Eu falei para ele, então vamos voltar, vamos começar a fazer, ele fazia trabalho com carpintaria, etc. E ele viu que ele estava bom mesmo, entendeu? Então, assim, paciente meu que gosta de dançar também. Inclusive uma delas está aí, né? Eu falei para ela assim, olha, a gente só sabe se você está boa, se você consegue dançar. Se tiver com fôlego, né? Se tiver sem fraqueza, se tiver sem dor, então o tratamento está adequado. Agora, se ela tiver com alguma limitação, aí tem que investigar, né? Ou ela está indo, que nem você falou, você tem que conhecer o PROCON. Qualquer pessoa, se passar dos limites, ela vai sentir dor, vai sentir algum sintoma. Né? Mas quem tem uma doença inflamatória sabe qual que é o limite dela, né, também. Então, acho que a dança ajuda nisso, de autoconhecimento, né, dos limites e saber também se o tratamento tá bom. Se a pessoa não consegue fazer nada, não consegue dançar, não consegue correr, não consegue nadar, não consegue fazer nenhuma atividade física, então o tratamento tá errado, tem que melhorar isso aí. O Vicente Ledur colocou: quais movimentos da dança exigem menos esforços? Então, Vicente, isso depende muito da dança. Por exemplo, eu posso falar rapidamente aqui da dança contemporânea. Ela vai exigir menos esforço quando você está deitado no chão. E aí, isso é muito aconselhável para as pessoas que têm problema nas articulações como um todo, porque no chão a gente resgata essa facilidade que nós tínhamos quando éramos bebês. E aí a gente usa mais o apoio das costas no chão e deixando as partes distais, as partes dos braços, das pernas, mais livres para a gente poder se mover sem o peso da gravidade, sem o peso do corpo ali exercendo contra a gravidade, que é quando nós estamos na posição bípede. Deitado não, deitado a gravidade ela está dispersa nesse corpo que está horizontal em relação ao chão. Então, isso pode facilitar a usar menos esforços na dança contemporânea. As outras eu não posso dizer, exceto a dança de rua é o mesmo lugar, só que usa muito a forma bípede em pé. A dança contemporânea usa bastante o corpo deitado. Tá? Eu gostei da pergunta ali também da Maria do Carmo, que ela fala que ela tem lúpus, artrite reumatoide e fibromialgia. Qual seria a atividade física aconselhável para ela? E essa pergunta dela é excelente, assim, porque isso aí, os médicos se perguntam, os pesquisadores se perguntam qual que é a melhor atividade física para o paciente. Aí, no caso, também a gente extrapola qual que seria a melhor dança para o paciente, né? E pelo menos o que se sabe até agora, é que já tem bastante trabalho sobre isso, e que não existe uma atividade física que seja melhor quanto a outra. Então já compararam musculação e aeróbico, não tem um que seja melhor. Já compararam exercícios em terra com natação, não tem um que seja melhor. O melhor é aquele que o paciente se sente melhor fazendo. Esse que vai ser a atividade física adequada. Então, assim, a mesma coisa na dança. Qual que é a melhor dança para o paciente fazer? Aquela que ele se sente bem. E, e isso também ajuda com que a pessoa, ela não, por exemplo, se eu estiver morando aqui perto de uma academia de musculação e a academia de dança está muito longe. E aí, eu posso fazer uma aula de musculação ao invés de querer fazer aula de dança. E aí, que eu vou fazer para me auto-sabotar? Ah, a aula de dança é longe. Aí daqui a pouco eu não Isso, vou não para tem opção, aula. não tem que dar para fazer. Nada dá para fazer, né? Isso. Aqui também é um incentivo para a atividade física como uma ferramenta de suporte ali complementar do seu tratamento das doenças reumáticas, tá? Isso é Então a gente importante. fala assim, se a pessoa tem, sei lá, tem uma dor no joelho, tem algum problema que não pode ter muito impacto. Aí, por exemplo, zumba, eu imagino que ela não poderia fazer, né? Uma dança cheia de impacto e tudo, né? Não. Teria que ser algo assim mais leve, né? Zumba exige muito do joelho. É. Pode. Então, assim, uh, tem que adaptar, né? A gente tem 7 minutinhos para terminar a live.
Então Não, a gente pode, a gente até pode, se o pessoal estiver fazendo perguntas e quiser participar, eu posso ficar mais um pouco, não tem problema também. Ficando uns então 15 minutinhos a mais, não tem problema. tá. A Suzana Dutra Rodrigues colocou: a pessoa com doença reumática tem que começar com atividade leve e moderada, mas pode evoluir para uma atividade intensa ou melhor manter sempre a moderada. É uma boa pergunta também. O que a gente sabe é que assim, tem que começar devagar, né? E aos poucos. E é o que a gente falou lá no início da conversa. Às vezes dá 2 passos à frente, aí tem alguma crise, tem algum problema e tem que voltar, né, fazer repouso de novo e, e começar de. Né, a pessoa já estava no nível mais avançado de dança, de atividade física, aí teve alguma crise da doença, aí volta, a gente volta atrás, né, faz repouso, usa os medicamentos, mas depois tenta voltar ao estágio que a pessoa estava antes. O limite não existe, na verdade o limite cada pessoa vai saber qual que é, né? Assim, não tendo nenhuma contraindicação médica do ponto de vista cardiovascular, de coração, a pessoa pode ir até onde ela sonha, né? Claro, se tiver alguma limitação, alguma dor, tem que ir parando, né? Mas assim, um limite específico não tem. Eu posso sugerir aqui para as pessoas que têm doenças reumáticas, tem uma técnica muito interessante para essa relação do movimento. Nós precisamos estar mais consciente dos nossos movimentos. Acredito que a dança, ela ajuda a gente também a perceber que essas doenças não podem vir como um lugar de desistência do nosso próprio movimento, ou seja, do nosso corpo. É apenas eu hoje em dia percebo que eu tenho que encontrar outras maneiras de me mover porque eu tenho artrite. Então acaba que tem mais consciência em vários lugares em relação à consciência corporal por conta disso. E aí, se vocês puderem, quiserem também pesquisar, pesquisa aí eutonia com U. Eutonia é um trabalho muito interessante que é feito nessa relação do relaxamento do corpo, do entendimento das articulações e tem algumas aulas, dependendo do lugar onde vocês moram. Procura aí no YouTube ou no Google se tem algum lugar perto onde você mora que dá esse tipo de aula. Se não, procura mesmo no YouTube algum tutorial. Isso tem me ajudado muito na, na minha relação com a artrite, que é junto com a dança. Mas essa eutonia é o que? É um tipo de dança ou um tipo de uma técnica de quê? Assim, que seria? É uma técnica corporal em que, se eu não me engano, foi feito por alguém que tinha uma doença reumática, se eu não me engano. Posso estar errado, mas foi Ah, feito por alguém interessante. Vou, que vou tinha pesquisar também, que eu não conhecia. isso, que tinha uma limitação e ela começou a pesquisar mais o seu corpo por conta de um diagnóstico que limitava o corpo dela. Ah, que legal. Uhum, sim. E aí, doutor Leonardo, eu fiquei pensando muito em como que você pode sugerir para as pessoas como um todo sobre essa relação do movimento em si, né? Porque tem algumas doenças que podem, por exemplo, né, como você falou, que a fibromialgia, ela tem mais sensibilidade por conta da própria doença. Tem alguma doença que algum diagnóstico que pode complicar em algumas atividades físicas? Ah, com certeza, viu? O que eu vejo mais, assim? Eu acho que o que mais complica é quando a pessoa já tem, que nem você falou, que o reumatismo às vezes pode diminuir o espaço articular. Então a pessoa, né, perde o espaço da articulação e perde mobilidade. Aí nesse caso em específico, talvez a pessoa fique sempre com um resquíciozinho de dor e vai estar sempre lá incomodando. A pessoa vai lembrar que a articulação está ali, sabe? Então, assim, são pessoas que já perderam um pouco, talvez, da amplitude do movimento da articulação. Então, nesse caso, vai prejudicar um pouco a dança e aí o professor tem que adaptar. E acho que seria mais isso, viu? Claro, tem a questão da fibromialgia, que é muito difícil de lidar, de superar. Então, assim, o professor tem que ter paciência, né? Não dá para forçar o aluno. Tem que, aos pouquinhos, ele vai sentir dor. Então, o aluno vai saber o limite dele. Né? Mas tem que ter o apoio do professor para ajudar ele a vencer isso aí. Ah, Que o que eu lembro seria mais isso, assim, né? Uhum.
E casos específicos é sempre bom o médico mandar para o professor de dança qual que seria a limitação, né, do paciente. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma questão, a gente vai prolongar mais uns 15 minutinhos para a próxima live, porque o Instagram ele fecha depois de ele fecha certinho 1 hora, ele fecha a live. Ah, é mesmo? Se Para mim tá tiver, quase chegando já. se tiver mais uma dúvida, vocês escrevam que dá tempo, ou então a gente vai para as considerações finais, porque eu tô adorando essa live e Olha, entrou um paciente meu muito querido que ele controla a doença dele com muito tempo só com atividade física, viu? E ele é fantástico, se ele faz muita atividade física mesmo. Não sei se ele faz dança, eu vou perguntar para ele na próxima consulta. o Regi Mas Treinos. assim, isso. E aí depois, assim, da parte de com medicamento aqui, eu espero que dê assim um empurro final para ele ficar bem, assim, ficar 100%, né? Mas com certeza a parte dele ele já fazia, viu? Que era se cuidar. Bom, então a gente vai para as considerações finais, porque as pessoas estão, inclusive, dando parabéns. Olha, tô vendo todo mundo ali, mano. Obrigado, viu, por terem vindo. Espero que tenha ajudado um pouco nessa conversa breve e estou sempre à disposição para resolver dúvidas. Então, doutor Leonardo, a gente vai fazer o seguinte: você faz as considerações finais primeiro, depois eu faço as minhas, a gente encerra nosso bate-papo, tá certo? Olha, Marta. Bom, então as minhas considerações finais seriam essas. Assim, o paciente que tem algum problema reumatológico, a primeira coisa é não desistir dos sonhos dele, né? Então, assim, tem que manter esperança, né? Tem que Sim. manter assim o astral, né? E acho que a dança ajuda nisso. A primeira coisa, a dança ajuda nesse bem-estar e tem toda a questão do bem-estar da parte de atividade física, é um exercício super completo, né? Eu falei, melhora a questão aeróbica, do fôlego, né, da resistência, a questão da força, então a pessoa fica com mais firmeza nas articulações, flexibilidade, então quem tem algumas doenças que nem espondilite, perde muita mobilidade, então assim, a dança ajuda nessa questão de alongamento, e também na questão neuromotora, que nem você falou, de conhecer o próprio corpo, de ter equilíbrio, de ter propriocepção. Então, se fosse eu, quando recomendo alguma atividade física, eu nunca digo a dança de primeira, porque assim, nem todo mundo que gosta de dançar, que né, a pessoa é um pouco mais tímida, mas com certeza é uma ótima opção aí para quem tem algum problema reumatológico. Gratidão, doutor Leonardo, por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz e também pelo seu compromisso e engajamento, né, de estar trazendo o máximo possível de informação para esse tema que, para mim, é muito especial e importante na minha vida em todos os sentidos. Não é apenas um tema Isso. para... E desmistificar, né, os problemas reumatológicos, que ainda, infelizmente, tem muito, assim, preconceito. Às vezes as pessoas acham que é contagioso e não é, né? E, geralmente, são muitos vezes problemas autoimunes, que é o próprio corpo que desregulou e ataca o próprio corpo e não tem como passar para os outros, né? E também a questão das pessoas acharem que elas são as únicas no planeta que tem isso. Não são, né? São doenças que acabam sendo raras, mas mesmo assim muitas pessoas têm e a gente precisa conversar sobre isso na mídia, conversar até com os políticos para terem políticas de proteção aos pacientes de auxílio no tratamento, né? Sim, porque a gente passa por várias situações desagradáveis no estudo, no trabalho, em todos os lugares, e muitas vezes não conseguimos nos colocar com adequação para, inclusive, tornar aquilo um problema uma solução, ao invés de criar mais problemas, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as mil e umas complicações que só o fato de estar com uma crise da doença reumática, isso faz com que não só a dor do corpo, mas outros tipos de dores por conta das consequências que isso acontece, que ocorre, né? E assim, antigamente, né, a reumatologia ela evoluiu muito nos últimos anos. Então, antigamente, as pessoas, né, pegam alguns médicos muito antigos, assim, eles até falavam para os pacientes, olha, você não vai poder engravidar, você não vai poder fazer mais nada, né? Sua vida acabou. E hoje em dia isso não existe mais. Isso aí
eu diria 95, 99% dos casos tem chance de ter uma vida 100% normal, de ter qualidade de vida, de ter filhos, de fazer tudo, de dançar, de tudo, né? Então, assim, graças a Deus as coisas estão mudando, estão evoluindo, mas um pouco lento ainda, eu acho que, mas assim, estão indo, viu? As coisas estão indo. A Isso ciência também tá, aos pouquinhos vai evoluindo, né? isso também me ajuda muito na autoestima e também nesse resgate dos sonhos, porque é uma coisa que era obscura para mim depois que eu tive o diagnóstico e nesse momento da live também me ajuda demais a resgatar isso com mais força e vendo outras pessoas também aqui interagindo e também falando um pouco das suas dores também me ajuda a gente sentir mais junto, né? Menos sozinhos, porque é muito, muito difícil. Mas não é Ah, impossível é verdade. e, Isso aí. e a gente está aqui juntos. Então, gratidão a todos que estiveram na live, que escreveram, que puderam se abrir um pouco aqui para a gente também sentir como é que é essa interação, esse diálogo nesse tema tão especial para mim. Não dá para falar o nome de todo mundo aqui, porque senão eu vou me baralhar aqui nesse Instagram. De qualquer maneira, gratidão. E amanhã vamos ter mais uma live, tá, com outro tema que eu vou depois postar nos meus stories. E é isso, eu estou muito feliz e a gente vai mantendo aí o nosso movimento e vamos juntos. Qualquer dúvida sobre a dança, é só mandar um direct. Qualquer relação com a reumatologia, manda um direct lá para o Dr. Leonardo. A gente vai manter aqui esse movimento de, de dança e de compartilhar conhecimentos, tá bom? Isso aí, Júlio. Obrigadão mesmo pelo convite, viu? Parabéns pela iniciativa de disseminar o conhecimento na sua área, que é a dança, e com diversas outras áreas aí de conhecimento. E se precisar de mim, estou sempre à disposição para também conversar e auxiliar nessa questão de disseminar conhecimento em relação à reumatologia, né? Acho que é uma coisa que Sim. a gente tem que trabalhar aí. Gratidão, pessoal. Boa Tá noite. bom? Um abraço, obrigado a todos que compareceram, fiquei muito feliz, eu vi muitos conhecidos, muitos pacientes Sim. também. Fico feliz aí pelo carinho, por terem vindo aí prestigiar a nossa conversa. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.